Olá, estamos vivendo a semana mais importante do cristianismo, a chamada Semana Santa. Cristãos em todos os cantos do planeta estão se preparando para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. No calendário litúrgico da Igreja Cristã, esta semana é uma semana que tem recebido dedicação especial dos cristãos ao se prepararem para o dia da morte de Jesus e especialmente o dia da ressurreição no próximo domingo. E eu quero convidar você, como fiz também no culto de ontem, a andar nesta jornada da leitura do Evangelho de Marcos, onde teremos a última semana de Jesus, descrita nos capítulos de 11 a 16 do Evangelho de Marcos. Ontem lemos o capítulo 11, que descreve a chegada de Jesus em Jerusalém. A última visita de Jesus àquela cidade, a visita final que marcaria a sua entrega na cruz. E nesta visita, algumas pessoas aparecem e se destacam no texto do capítulo 11 de Marcos. Por favor, leia o texto. Leia o texto e medite em cada um desses personagens. O primeiro personagem é aquele que recebeu Jesus na chegada da cidade. Na verdade, muitos personagens, muitas pessoas foram aqueles que receberam Jesus colocando no chão folhas de palmeira, diz o texto, também os seus mantos, tecidos, e diziam em alta voz: bendito o que vem em nome de Jesus. Aqueles que receberam a Jesus, talvez muitos ali sem saber o que estavam de fato dizendo, as consequências últimas desta recepção e desta chegada de Jesus. Nós vemos também aquela família que hospedou Jesus, porque nesta semana Jesus não dormiu em Jerusalém, ele dormiu numa aldeia, numa cidadezinha próxima, poucos quilômetros da cidade, na casa de Marta, Maria e Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Jesus esteve ali. Aquela família abraçou Jesus, teve o privilégio de trazer Jesus para dentro das portas, teve o privilégio de servir Jesus, de amar Jesus, Maria de derrubar o perfume sobre os pés de Jesus, aqueles que nestes últimos dias, sem saber, estavam convivendo com aquele que se entregaria à morte para o perdão dos pecados. Também nós vemos ali aqueles que estavam no templo quando Jesus, no capítulo 11, vai e ele faz aquela limpeza no templo, ele expulsa aqueles que estavam abusando da religião, aqueles que foram repreendidos. São esses os personagens também que se destacam nesta história, os interesseiros do templo, aqueles que estavam ali para receber os seus próprios benefícios e não para honrar a Deus. Nós vemos também aqueles que não compreendem o que Jesus faz e se rebelam contra Jesus. E a partir daquele momento que Jesus expulsa os interesseiros do templo, estes começam a procurar uma oportunidade para culpar Jesus, para julgar Jesus, para condenar Jesus. Então, são esses os personagens do capítulo 11 que lemos ontem. Hoje, segunda-feira, nós estamos lendo o capítulo 12. E eu destaco apenas um ou dois aspectos neste capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Por favor, leia o texto. Pode até parar o vídeo agora e fazer a leitura. Seria bom proveito a você. Neste texto nós vemos uma parábola de um homem que tinha uma vinha que ele havia plantado
E quando esta vinha já está para produção, está pronta para produzir, ele arrenda esta vinha e sai em viagem. Mas ele envia os seus servos para buscar o pagamento do arrendamento daquela propriedade. E diz o texto na parábola que os que estavam usufruindo daquela propriedade espancaram e expulsaram o primeiro servo. O segundo servo, eles não apenas espancaram, mas eles mataram. E assim foram fazendo com o terceiro, quarto, muitos servos foram enviados, um após o outro, para falar com aqueles que estavam arrendando a terra, para receber o benefício que deveria ser entregue ao senhor, ao proprietário da terra. Mas todos foram expulsos, foram apedrejados e alguns deles foram mortos. Finalmente, a parábola diz que Jesus envia o seu próprio filho amado. E este filho também é rejeitado e é morto por aqueles que usufruíam da terra. O filho amado é tratado como um dos servos. E eles não discernem, eles nem se preocupam em saber que aquele último enviado era o filho do proprietário daquela terra. Como pode esta reação tão hostil ao filho daquele que havia dado esta oportunidade de ganho? O que Jesus está ensinando nessa parábola é que ele estava ali, já na terça-feira, avisando que ele, como filho amado enviado do Pai, seria morto por aqueles que deveriam estar cuidando, zelando das coisas do Senhor, do proprietário da terra. E Jesus, com isso, ensina acerca da sua própria morte, e ele diz no final da parábola que o rei não iria ficar em silêncio quanto àquela atitude maldosa, cruel, mas diz o texto que ele iria julgar. E Marcos descreve esta parábola dizendo que aqueles que fizeram esta tamanha crueldade seriam julgados pelo Senhor. E ele passaria a videira, passaria aquela terra, passaria aquele lugar de produção nas mãos de outros responsáveis, de outros arrendatários. O que Jesus está dizendo é que surgiria um povo novo, e Jesus já estava apontando para a entrada dos gentios, dos não-judeus, para o anúncio do reino de Deus. Jesus estava dizendo: eu vou formar a minha igreja. Aviso este que ele já havia dado aos seus discípulos. E nesta igreja, não apenas aqueles que são judeus estarão, porque eles rejeitaram os mensageiros, os profetas, e rejeitaram até mesmo o Filho, mas agora eu vou estender o reino para aqueles que estavam antes do lado de fora. Por isso, o apóstolo Pedro fala que a pedra que os filhos, os judeus, rejeitaram, essa se tornou a pedra principal, Jesus, na construção agora da igreja de Cristo Jesus. E o capítulo termina com exatamente a aplicação prática desta verdade. Quando Jesus está parado lá perto do templo e observando aqueles que traziam os seus dízimos, as suas ofertas. E diz o texto no final do capítulo 12, que Jesus viu pessoas chegando e colocando no gasofilácio, naquela caixa onde recebiam as ofertas, muitas moedas, muito dinheiro. E de repente chega uma viúva, uma mulher pobre,
e coloca uma moeda apenas. E ele diz que esta mulher deu muito mais do que qualquer outro. E o final do capítulo 12, Jesus está dizendo exatamente isso, afirmando aos discípulos que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Sabe o que Jesus está dizendo nesta semana chamada Santa? Para nós, no dia de hoje, ele está dizendo que generosidade e entrega de coração é o que ele espera de nós. Aquilo que os homens ricos estavam dando não era fruto da generosidade do amor, mas dos interesses ou do sentimento de dever para com o templo. Mas aquela viúva que deu tão pouco, deu como resultado do seu amor. Medite nisso, porque Deus quer o seu amor, Ele quer o seu coração. Assim como Ele se entregou na cruz de forma espontânea e por amor, Ele também quer receber este amor do nosso próprio coração, amando acima de todas as coisas. Tudo isso está no capítulo 12, para este dia de segunda-feira. Deus abençoe a sua meditação. Amanhã estaremos juntos falando do capítulo 13. Uma boa semana, abençoada semana de Páscoa.